Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar do livro Caçador em Fuga, lançamento de 2017, publicado pela editora Leia, escrito por George Martin Gadzois e Daniel Abraham. Então, um livro escrito a 6 mãos, um livro de ficção científica super interessante, mas, tipo assim, tem os seus altos e baixos esse livro. Esse livro começou a ser escrito, contando um pouquinho mais sobre o livro, ele começou a ser escrito em 1976, só que pelo Gardner. Só que ele não terminou o livro e ele deixou engavetado até que o George Martin começou a escrever, né, a continuação do livro, também não terminou e chamaram depois de Daniel Abraham para terminar o livro. E o livro foi publicado em 2008 e lá fora, e foi publicado aqui no Brasil só agora em 2017 pela editora Leia. É um livro bem curtinho, de 300 páginas, então, mas mesmo sendo um livro curto, 300 páginas, o primeiro capítulo aqui do livro é super cansativo. A gente tem um prelúdio que é interessante, é bem interessante. A gente entra depois do primeiro capítulo, e o primeiro capítulo eu sofri para ler, eu estava quase desistindo da leitura. Aí quando começa o segundo capítulo do livro, eu não conseguia parar de ler. Aí o segundo capítulo começa na página 53, e aí o segundo e o terceiro capítulo eu devorei. A parte mais interessante do livro é a parte que eu recomendo a leitura. E aí a gente tem a finalização do livro na parte 4. Achei bem razoável o fim, até que teve um final razoável, mas eu esperava mais, porque a parte 2 e 3 foi super interessante. E eu vou falar um pouquinho então mais sobre a história. A gente tem um personagem aqui, o protagonista é o Ramon. Ele é um mexicano, só que ele não estava dando certo onde ele estava desanimado com a vida. Ele resolveu ir para um planeta colônia. E esse planeta colônia tem o nome de São Paulo, e tem vários brasileiros, mexicanos, vários povos lá que foram lá tentar recomeçar uma vida. Só que esse Ramon, ele é muito machista, ele é um personagem bem chato. Ele é politicamente incorreto, sabe? Tipo, ele fala palavrão e tal, sendo que nas primeiras páginas do livro ele acaba assassinando um cara no bar. O cara não fez nada pra ele e ele se envolve nessa briga e acaba assassinando esse cara, e por causa disso ele acaba tendo que fugir. Aí ele tem uma namorada, uma mulher que ele vive e tal, ele bate nela e tal. Ele é um personagem bem chato e você não torce pra ele por nada, e ele acaba meio que tendo que fugir. Ele vai para as montanhas e depois de muito andar ele acaba batendo em algo que ele não sabe o que é, e ele descobre que são uma raça de alienígenas que eles não conhecem. E ele conhece vários tipos de alienígenas, mas aquilo ali, ele tá surpreso com aquilo porque não dava pra ver, meio que estava invisível. Ele acaba encontrando aquilo e ele quer voltar agora para a colônia dele para contar o que ele achou. Só que nisso ele é capturado pelos alienígenas e aí ele acorda num lugar todo escuro, ele não sabe quem ele é, ele tá todo perdido. Só que os alienígenas liberam ele. Quando ele vê o alienígena, ele se assusta como eles são, e nunca tinha visto nada parecido. É muito interessante a descrição desses alienígenas, foi bem descrito, até você acaba vendo a imagem deles. E aí, esses alienígenas propõem pra ele, ó, há 3 dias um humano que estava aqui fugiu e a gente quer que você encontre-o. Então o Ramon tem que encontrar esse humano que fugiu. E quem acompanha o Ramon nessa viagem para encontrar esse humano que fugiu é um alienígena chamado Manek. E é interessante porque esse alienígena não entende muito o que o Ramon fala, ele não entende as palavras como o Ramon usa, e aí ele começa a falar um pouquinho melhor e o Ramon começa a entender ele. Só que mesmo assim ele tem um conceito diferente. Ele não entende por que o humano precisa comer, fazer xixi, beber água, descansar, dormir, porque ele não precisa de nada disso. E ele começa a questionar o Ramon, por que o humano faz isso, por que o humano faz aquilo, por que ele mata, se ele mata um animal para comer. E o Ramon começa a pensar um pouquinho mais sobre ele também, sobre por que ele, coisas que ele nunca parou para refletir sobre ele. E até que ali na parte
3, mais ou menos, a gente tem uma reviravolta super interessante. Essa parte eu achei melhor, não achei nada previsível, nunca imaginava nada parecido. E aí que a história eu devorei essa parte do livro. Então, essa é a minha dica de hoje, Caçador em Fuga. Sobreviver é a única lei. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gosta de ficção científica, super recomendo esse livro. Se você não é chegado em ficção científica, mas gosta de uma história interessante, uma história para ler rápido, eu recomendo bastante esse livro. Então essa é a minha dica de hoje, Caçador em Fuga. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até mais, tchau!